Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, eu quero convidar você para assistir uma matéria da Rede Podre de televisão, porque essa pra mim é uma notícia boa. É claro que vai ter irmãos aqui que discordam e tem todo o direito de fazerem isso. Outros não vão entender, vão dizer: ô Davi, mas eu vejo você criticar o governo e agora vai elogiar. Irmãos, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando você elege um político, se ele fizer uma má administração, todos nós vamos sofrer, como estamos sofrendo. Eu, desde o começo, que eu descobri qual era o plano econômico que o Bolsonaro apoiava e como ele mudou de opinião em diversos assuntos, eu sabia bem o tipo de governo que ele ia fazer. E passei a criticá-lo fortemente, inclusive não o apoiei nas últimas eleições, apoiei o Cabo Daciolo e no segundo turno pedi que as pessoas não fossem votar. Foi o que eu fiz. Tá aí os vídeos como prova, graças a Deus o que a gente faz na internet, tanto de bom como de ruim, ficam aí pra sempre. Agora tem uma coisa, a gente tem que entender que não é como um time de futebol que você escolhe e torce sempre por ele e torce pro time rival perder, não é isso. Não é assim que funciona. Eu estou aqui para criticá-lo quando achar que ele errou e estou para elogiá-lo e faço isso inclusive com muita alegria, como é o caso de hoje, da matéria que você vai ver hoje, que deixou inclusive a Rede Podre se mordendo de raiva, igual a cachorro doido. A Rede Podre está se mordendo de raiva. Propositalmente estou fazendo esse vídeo no carro para ver se passa, porque qualquer coisinha que a gente fala do direito legal do cidadão se defender e se proteger, ninguém está fazendo apologia a crime ou armamento ilegal. Estamos falando do direito constitucional de um cidadão ter uma arma em casa para se proteger. Porque sempre que coloca qualquer imagem de arma, sempre que se defende qualquer ideia contrária às ideologias dos donos do mundo, que é desarmar a população e tornar o homem cada vez mais feminalizado, essa é uma das metas da agenda, tornar o homem mais manso, torná-lo mais fraco, incapaz de se proteger, medroso, para que não haja risco de qualquer tipo de revolução contra eles, os donos do mundo. Então essa é uma das metas deles, é desarmar mesmo o cidadão de bem. Enquanto que essa conversa que eles falam, não, mas porque vai trazer mais arma para o país, isso e aquilo, a arma na mão do bandido ela continua vindo, e cada vez armas mais pesadas, tá? Aí os assaltos que eu nem vou mostrar, né? Mas vocês sabem que aconteceu agora, tipo coisa de filme mesmo, e isso acontece justamente por quê? Por que isso acontece? Acontece porque não é de hoje que a gente sabe, o doutor Enéas falava isso o tempo todo, o nosso exército está sucateado, o nosso exército foi sabotado de dentro para fora pelo próprio governo, não esse, é claro, os outros governos que teve, sabotaram o exército, tornando impossível fazer a fiscalização das nossas fronteiras. Nós temos um país continental e não temos homens suficientes e não temos equipamentos suficientes para fazer as rondas como se deveria. Então não tem nem o que se discutir sobre isso. Agora, escute como a Rede Podre manipula os fatos e tenta dar uma ideia totalmente errada do que realmente acontece. Eu vou colocar aí por cima bem pequenininho para que não dê direito autoral e a gente possa falar aqui. O governo federal zerou a alíquota de importação de revólveres e pistolas. É mais uma medida que na prática facilita o acesso a armas no país. Acho que qualquer um queria perguntar, mas qual é o problema do cidadão ter o direito de se defender? Cumprindo as exigências necessárias, por um processo rígido inclusive, qual é o problema? A pergunta que já fica é essa. E outra coisa que eu quero que você preste atenção na cara dessa mulher, sempre que é para falar de coisas que alienam o gado, coisas que é para o nosso mal da nossa sociedade, para a educação das nossas crianças, né? Eles falam em tom de riso, em tom de alegria, que é para manipular você, que é para ativar um gatilho mental no seu cérebro. Agora, quando é uma coisa que realmente é boa para o cidadão de bem, já está mais do que comprovado por especialistas em segurança que o cidadão de bem, treinado, com sua arma legalizada, ele é mais um agente de segurança. Já está comprovado isso. Tem diversos vídeos que infelizmente a gente não pode mostrar aqui, mas você mesmo, eu convido que faça uma pesquisa, bote aí no próprio YouTube, você acha. Cidadão defende a sua casa, cidadão consegue se proteger, cidadão evita assalto, isso e aquilo. Você vai encontrar os montes. Ninguém está falando aqui de distribuir armas de forma irresponsável. Estamos falando de um cidadão cumprir os requisitos, fazer um treinamento igual é com um carro, por exemplo. Você vê um carro, ele pode ser usado como arma e pode ser usado como transporte. Mesmo que você dê uma aceleradinha, se você faz isso com consciência, tomando as devidas precauções, o carro não vai ser uma arma na sua mão. Nunca foi na minha. Então é a mesma coisa nessa questão das armas. É a mesma coisa. Agora, esse pessoal está cumprindo uma agenda, que é justamente essa, a agenda de desarmamento, que já foi derrotada democraticamente por 2 vezes, mas mesmo assim eles deram um jeito de passar por cima da vontade da população e fazer do jeito que eles querem. Só que naquele tempo nós não tínhamos voz, hoje a gente tem. Então o bicho vai pegar pro lado deles. Tá pegando, escuta só.
presidente Jair Bolsonaro divulgou uma foto em uma rede social segurando uma arma para anunciar a medida, publicada hoje no Diário Oficial da União. A taxa de importação para pistolas e revólveres foi zerada. A decisão não incluiu alguns tipos de armas de fogo, como espingardas e carabinas, que continuam com a alíquota de 20%. Na rede social, Bolsonaro citou outros bens que tiveram imposto de importação zerado em seu governo, como equipamentos de combate à Covid, arroz, milho e soja. Aí, meu querido irmão, na minha opinião, você pode discordar, não é porque eu produzo os vídeos aqui que você é obrigado a concordar com o que eu falo. Todo direito pode estar certo e eu errado. Mas, no meu ver, na minha humilde opinião, é para aplaudir o Bolsonaro nisso de pé. O cara tá de parabéns por isso. Finalmente cumpriu uma promessa de campanha. Ele se elegeu, inclusive, falando que ia fazer isso, ia baixar o imposto, para que o cidadão de bem possa adquirir. Porque quem tem dinheiro não tem problema de pagar 20% a mais no valor de um bem. Não tem problema nenhum. Quem tem é o cidadão trabalhador, que vai comprar parcelado em 12 vezes, no cartão de crédito. Esse aí, 20% de desconto, vai ser a diferença em ele ter ou não ter. Então, parabéns, Bolsonaro. O senhor, na minha opinião, está de parabéns. Na avaliação do Instituto Sou da Paz, comparar armas com alimentos e itens para combater a pandemia é um despropósito. A diminuição da alíquota para arma de fogo não faz nenhum sentido, não tem nenhuma relação com essas outras isenções, né? Nos parece que retirar a alíquota para importação de arma de fogo visa atender interesses de determinados grupos que apoiam o acesso à arma de fogo, que demandam acesso à arma de fogo, e não o interesse coletivo do Brasil. E o presidente flexibilizando o acesso à arma, contribuindo muito possivelmente para o aumento da violência e para mais mortes no país. Eu não estou acusando nem nada, mas a forma que essa mulher fala é muito estranha, na minha opinião. Até o nome, né? Sou da Paz. Entendeu, irmão? Sou da Paz. Acho bem estranho, mas enfim. O que ela falou aí, você vê que ela não apresenta dados nenhum. Nenhum dado foi apresentado, porque essa falácia que desarmar o cidadão de bem diminui a criminalidade é coisa que somente a esquerda podre, mentirosa, para vir afirmar um dado desse que não tem comprovação nenhuma. Ao contrário, tem comprovação contrária. Isso sim. Aqui interrompendo um pouquinho, família. Será que a gente vai tomar enquadro, mano? Essa noite eu já tomei um. Ó, eu acho que é o mesmo policial, ó. Falei com ele aqui, ó, ele acenou pra mim, mano. Era o mesmo policial dessa noite. Ele me parou também. Eu vou colocar um trechinho aí pra vocês verem. Se liga aí, ó. Antes. Segurança pública, a gente tem realizado aí, sempre buscando a excelência. Verdade. Né? Tanto na abordagem às pessoas, como na execução do que a lei estabelece. A gente nota também a educação dos policiais. Porque não adianta, eu não vou estar sendo somente legal com o senhor se eu fizer o que o senhor quer. Exato. Eu tenho que fazer o que a lei determina. E acaba o senhor sendo legal. Agora pra mim, que estou errado. Eu tenho que tratar o senhor a todo instante enquanto cidadão. Verdade. Entendeu? E é isso que a gente tem buscado, essa excelência, no sentido de tratar bem as pessoas. Verdade. Sem deixar de cumprir a obrigação. A legislação. É verdade. E quando acaba sendo bom para o cidadão errado, acaba se prejudicando. Porque o que vai certo da lei e ele põe em risco. A partir do instante que o senhor tem um veículo, que o senhor coloca ele em dia, anda com ele em dia. Verdade. O senhor deixou de fazer uma viagem para poder colocar o licenciamento é o que acontece, verdade. Aí tem um camarada que ele quer andar a vida inteira sem estar com ele em dia. O que a gente vê nas A viagem que você não faz, ele vai fazer, porque ele não quer pagar um imposto. E aí a gente vê até o pessoal com uma terra queimada, que é um perigo à noite, a gente não enxerga bem, é complicado. Mas mesmo assim, muito obrigado e que Deus abençoe o senhor. Agora. Policial muito bem educado, muita gente boa, trabalha bem humorado, trata bem o cidadão, faz o trabalho dele e é esse tipo de profissional que orgulha, né, a nação e que a gente tanto elogia e tanto defende das garras, inclusive, da mídia podre. Mas vamos continuar aqui com o nosso assunto, família. Desde que baniram o porte de arma para o cidadão, que a criminalidade só aumenta. Isso é um fato, isso é um dado no Brasil. Se você pegar os números, você vai ver, desde que foi proibido, não houve diminuição, só aumento. E a gente tinha um vídeo mostrando esses dados aqui, mas infelizmente o YouTube tirou. Não adianta fazer o vídeo muito caprichado, porque eles tiram. Esse é um tipo de assunto que eu não sei em quem você acredita. Se você não quer acreditar que existe uma agenda para ser implementada no mundo todo, acredite pelo menos que as grandes empresas são totalmente contra isso.
Um assunto que nem deveria interessar a elas, mas elas são totalmente contra. E pagam e financiam para que ideias desse tipo sejam boicotadas. Dependendo das palavras que eu use aqui, isso aqui pode ser até interpretado como discurso de ódio e um vídeo banido de um dia para o outro. Inclusive estou com medo de fazer esse vídeo, porque qualquer palavrinha a mais, né, um pouco mais calorosa, você já pode perder o vídeo. Então isso realmente é censura. Mas eu quero continuar com a matéria para você ver onde essa galera quer chegar. Vamos lá. Essa medida se junta a outras de flexibilização nas regras de armamento que vêm sendo adotadas desde o início do governo Bolsonaro. O presidente é declaradamente favorável ao armamento da população. A mais recente foi a revogação pelo Exército, em abril, de portarias de rastreamento, que pode facilitar o desvio de armas para as mãos de bandidos. Dados do Exército mostram que, neste ano, já foram registradas 155 mil novas armas, 60% a mais do que os registros de todo o ano passado. Especialistas em segurança pública avaliam que a redução da alíquota de importação vai na contramão do interesse público, porque contribui para o aumento da circulação de armas. Isso pode elevar o gasto com saúde e segurança, ao mesmo tempo que o governo está reduzindo a arrecadação. Dinheiro que poderia ser direcionado para essas áreas. Essa mídia realmente é podre, meus irmãos. Eles falam aí que contraria os interesses da população, mas será que o próprio cidadão não sabe o que é melhor para ele? Não sabe o que é melhor para a família dele? Outra coisa, quem são esses especialistas que afirmam isso? Qual é o nome deles? Será que é do tipo daquele cara que estava fazendo lei aqui para banir programas como o do Siqueira Júnior? O cara que faz questão de tirar selfie com um pacote gigantesco de maconha? Será que é o mesmo tipo de cara? Eu não duvido nem um pouco disso. E do jeito que ela fala aí, parece que todo bandido que compra uma arma, compra legalizada. Aí eu pergunto, aonde se viu, qualquer policial pode comprovar isso, onde se viu o bandido comprar algum tipo de arma legalizada? Eles trazem tudo no contrabando, todo mundo sabe disso. É um absurdo que essa mulher fale esse tipo de coisa. É um absurdo, meus irmãos. Eu vou continuar aqui porque já está finalizando e eu não quero que esse vídeo fique muito grande. Não é só que você flexibiliza a legislação, mas você diz comprem armas, né? Não tem numa política nacional de segurança pública, por outro lado. Mas junto disso, a gente também tem um outro conjunto de medidas que estão flexibilizando as instâncias de controle de armas. A gente tem uma série de ingredientes que dão uma receita muito ruim no final, né? E o governo segue nessa toada. Até o jeitinho dessa especialista que falou aí, né? Você vê mesmo que é aquelas minas, né? Que andam naquelas Kombi, com aqueles desenhos e tudo mais. Eu não estou dizendo que ela era assim, né? Eu não tenho como, não a conheço. Mas o jeito dela me lembra muito pessoas que gostam desse estilo. E as ideias que ela defende são totalmente parecidas. O que eles querem é tirar o direito do cidadão se proteger e ficar nas mãos dos bandidos. O que eles querem é isso. Que você seja incapaz de proteger a sua casa. Que um lugar com 5, 6 homens, 8 homens dentro, sejam rendidos por apenas um. Muitas vezes um magrelo raquítico pinta e borda com as pessoas simplesmente porque ele tem e as pessoas não. Esse é um assunto, irmãos, que eu acho que não deveria nem ser discutido mais, porque como se passou muitos anos, aumentou demais a criminalidade, desde que o cidadão foi privado de se defender, que não tem nem o que eles argumentarem mais. Então eles falam de especialistas, mas não dizem quem foi esse especialista, falam de dados, mas não mostram esses dados porque sabe que é justamente o contrário. Você sabe que quando é um fato, a rede podre de televisão gosta de mostrar o quê? Gráficos. Eles adoram mostrar gráficos, eles amam mostrar gráficos. Mas nessa matéria você vê que eles não mostram. Agora, por que não mostra? Não mostra porque os fatos estão contra eles. Então eu vou falar que tem especialistas, é claro, tem especialista para tudo. Enfim, meus irmãos, eu gostaria de saber a sua opinião. Você é a favor ou contra essa facilitação, não é, do cidadão de bem, cumprindo os requisitos exigidos, inclusive fazendo um treino, uma preparação para poder adquirir uma legalmente? Deixa aí a sua opinião sobre esse assunto. É um assunto polêmico, a gente sabe disso. Mesmo entre nós que estamos despertos, muitas pessoas discordam, né, dessa atitude. Vão dizer que Jesus Cristo não era a favor. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas a gente tem que lembrar que até Jesus, né, quando viu certos absurdos, como fazerem da fé um mercado, até o nosso Jesus Cristo, nosso Yahushua, perdeu também a paciência e usou uma corda para açoitar aqueles camelões que estavam fazendo tal ato. Então, no país que a gente vive, a marginalidade sendo incentivada pelas próprias leis que existem aqui, que facilita muito o crime e acaba punindo a vítima e absolvendo sempre o criminoso, colocando ele como uma vítima da sociedade. Então, diante de um país desse, a gente ainda querer privar o cidadão de bem, que faz um treinamento, cumpre todos os requisitos exigidos pela justiça e por profissionais que sabem bem o que estão fazendo, e ainda assim a gente querer privar, eu acho que é no mínimo contraditório.
Mas enfim, eu gosto de saber a sua opinião, por mais contrária que seja a minha. Deixa aí nos comentários e o que é que você acha dessa atitude do presidente. E mais uma vez falando do presidente, eu tenho um novo vídeo para soltar falando sobre as privatizações. Ali eu vou descer o porrete nele, mas acho que nessa daqui ele tá certo. E sinceramente eu fico muito mais feliz quando ele acerta do que quando ele erra, porque quando ele erra, todo o povo de uma nação acaba sofrendo as consequências disso. Então, meus irmãos, eu vou ficando por aqui, que o nosso Yahushua acompanhe e proteja cada um de vocês. Um abraço e tamo junto.